Aleluia. Quero também saudar aqueles que nos acompanham pelo culto online. Sejam todos bem-vindos também em nome de Jesus. Vamos então agora preparar as nossas Bíblias em nome de Jesus, para recebermos uma semente do Senhor. Que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração acerca da sua vontade para as nossas vidas no tempo de hoje, em nome de Jesus. Amém? Convido a igreja para abrir as suas Bíblias em Romanos no capítulo 8. Pedi também para o David colocar aqui no telão. Enquanto isso, eu convido a igreja para que fique de pé. Para que possamos ler a palavra de Deus e demonstrar a Deus uma reverência acerca da tua palavra, acerca da tua presença, acerca da sua majestade, acerca da sua grandeza, em nome de Jesus. Romanos no capítulo 8, ali no versículo 28, diz assim, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém? Senhor amado, em nome de Jesus, está exposta a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, acerca deste texto, Pai, revelar aquilo que o Senhor tem para nós, a tua vontade, Senhor Deus, o teu plano para cada um de nós, em nome de Jesus. Que essa semente, Pai, seja realmente, ela encontre um terreno preparado através da fé. Que ela encontre um coração, Senhor Deus, contrito, um coração preparado, Pai, para que ela possa fazer sentido, Senhor, para que ela possa germinar, dar frutos, ó Pai, em nome de Jesus. Para isso, repreenda todo cansaço, Pai, repreenda toda distração, repreenda, Pai, toda apostasia, Senhor, repreenda tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, e que porventura o diabo tenta colocar no nosso meio, no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que seja o Teu Espírito, Pai, não o homem a falar aqui, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode se assentar, igreja. Aleluia. Aleluia pela vida de cada um que está aqui. Aleluia por esta palavra que nós temos a nosso favor, porque ela é a revelação de Deus para nós. Aleluia, porque esse texto de Romanos capítulo 8, ministrado pelo apóstolo Paulo através de uma carta, eu entendo que ele vem nos tirar da terra e nos colocar no céu. É um texto que nos desconecta do âmbito terreno e nos conecta com o âmbito espiritual totalmente. É um texto totalmente espiritual. E a palavra diz que aquele que não tem o Espírito não consegue discernir as coisas espirituais. Eu oro para que tudo que está sendo dito aqui faça sentido para você. Eu oro para que o Espírito Santo possa revelar a você esta riqueza que não é da terra, a riqueza que é do céu. Então o apóstolo Paulo certamente está desconectando as pessoas de tudo que está acontecendo na terra e conectando essas pessoas com algo extremamente espiritual. Amém? E quando nós então nos conectamos com este texto através da fé, talvez a nossa vida possa estar de cabeça para baixo. Está dando tudo errado.
as enfermidades, as tribulações, as tempestades, as dificuldades, sejam elas em âmbito financeiro, âmbito profissional, quando nós nos conectamos com esta palavra, tudo isso fica secundário. Tudo isso passa a ser tão pequeno, quando a gente realmente olha para esse texto e a gente começa a entender o plano de Deus para a nossa vida. Talvez, não que tenha sido o objetivo, mas esse texto ele traz esse benefício de nos fazer desligar de tudo que está acontecendo ao nosso redor, nesse âmbito natural e terrestre, terreno, e nos conectar com algo que é extremamente espiritual. E o apóstolo Paulo, então, ele fala de passado, ele fala de presente, ele fala de futuro em um mesmo texto. Então nós vamos, então, com a graça de Deus, que Deus possa, então, abrir os nossos olhos para aquilo que o apóstolo Paulo, ele entregou à igreja através desse texto. E ele começa, então, dizendo que tudo vai colaborar, tudo vai agir para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então nós já ministramos sobre este versículo, mas o Senhor nos amarrou neste texto. Ele falou assim: não saia dele, não saia daí, porque tem muita coisa ainda para ser desvendado através desse texto. Eu quero falar muito através desse texto. E aí o Senhor, então, ele nos amarrou nesse texto. Mas a primeira parte já foi ministrada acerca de que tudo, de alguma forma, está contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que aconteceu e acontecerá na nossa vida, de alguma forma, vai contribuir para nos levar a um lugar bom, porque Deus é bom. Mas está condicionado ao amor a Deus. E eu me recordo que quando nós ministramos acerca deste texto, o Senhor nos levou a como é esse amor, como nós vamos demonstrar este amor, e a palavra nos mostra que o amor a Deus, ele aparece quando nós amamos ao próximo, como a nós mesmos. Quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, nós demonstramos nosso amor a Ele. Então, se nós amamos a Deus, é para a gente relaxar, porque pode estar caindo tudo aos pedaços, mas está contribuindo para o nosso bem. E tudo o que aconteceu, então, nos trouxe até aqui, nos trouxe até um lugar onde Deus, então, ele se revela a nós. E então, mas o apóstolo Paulo, então, ele continua dizendo, e ele fala, então, a partir do versículo 29. Eu convido você, então, a olhar e se atentar a este versículo 29, porque aí sim, é como se Deus estivesse já construído, pavimentado uma estrada. Essa foi a analogia que eu encontrei. Deus já pavimentou a estrada, Deus já fez a estrada. E diz aqui então, que aqueles que de antemão Deus conheceu, Ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, de antemão é algo que é antecipado. Então Deus já pavimentou uma estrada, Ele já construiu a sua história, a minha história. Ele já escreveu esse livro da nossa vida. E esse livro já está pronto, a estrada já está pronta, Ele já pavimentou. E Ele, antes de pavimentar, Ele já sabia o começo, o meio e o fim. E Ele colocou nesta estrada, neste caminho, o plano que Ele tem para nós. É muito louco isso. Porque quando Ele construiu essa estrada, Ele olhou para você, Fernanda, e Ele já falou assim: ó, vai acontecer isso, isso, isso. É isso que eu estou escolhendo para ela. Esse é o meu plano para ela. E Ele conta esse plano aqui. Mas o que acontece muitas vezes é que nós queremos pavimentar a nossa própria estrada. E nós negligenciamos a estrada que já está pavimentada por Deus. E aí nós queremos então pegar ou atalhos, ou nós queremos simplesmente pegar outro rumo, construir a nossa própria estrada e a nossa própria história. E nós temos muitas histórias bonitas de pessoas que pavimentaram a sua própria história. Então nós olhamos, cara, que cara bem sucedido. E os frutos dele mostram que ele nem conhece a Deus. E às vezes essas pessoas até declaram: eu não creio em Deus. Mas ele pavimentou uma estrada. Ele construiu seus sonhos, ele batalhou, ele fez com a sua própria força. Mas não foi a história que Deus construiu para ele. Porque certamente nesta história não tem chamado, não tem justificação e não tem glorificação.
E isso é o que tem na estrada que Deus pavimentou. Na estrada que Deus pavimentou, nós vemos aqui que existe um chamado. Na história que Deus pavimentou, na estrada que Ele fez, existe o conhecimento dEle. Na história que Ele fez, melhor do que tudo, existe a justificação e existe a glorificação. E muitas vezes essas outras estradas, que aos nossos olhos são caminhos de sucesso profissional e familiar e tudo mais, não tem a justificação e não tem a glorificação. Então parece ser uma estrada boa. Talvez para esta terra, talvez para este âmbito terreno seja bom. Mas e a eternidade? E o restante? E o depois? É isso que Paulo está abrindo os olhos da igreja. Olha para o depois. Olha para a eternidade. Olha para o que Deus tem depois desta passagem sua aqui na terra. Então por isso que ele fala que de antemão Deus já fez, Deus já escolheu antecipadamente. Diz aqui, Ele nos conheceu e Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Então existe uma escolha, existe um chamado, existe algo para quê? Para que possamos ser a imagem de Jesus. E nós vamos ver que Jesus é o primeiro dentre muitos irmãos. Então Ele foi o primeiro que foi glorificado. Jesus foi o primeiro que já foi glorificado. E Paulo está dizendo, olha, se você então aceitar essa estrada, se você aceitar este plano que Deus tem, se você aceitar a história que Deus desenhou para você, você vai ser como Jesus, que foi o primeiro. Porque Ele aceitou. Ele obedeceu até a morte. Então tudo isso para que possamos de alguma forma sermos a imagem de Jesus. Está muito claro no texto que Ele de antemão nos conheceu e também nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus. Então quando a gente olha para a nossa vida e olha para a vida de Jesus, como está? Por isso que sempre a palavra vai nos orientar a olharmos para Cristo como o nosso exemplo. Um exemplo a ser seguido. Porque Ele venceu a morte, porque Ele foi obediente, porque Ele cumpriu o propósito, porque Ele veio na terra, porque precisávamos ter um exemplo, precisávamos ter um modelo que não fosse Deus que está em outra atmosfera. Não, Deus coloca Jesus aqui, encarnado como homem, vivendo como homem, abrindo mão da sua glória, e Ele como homem, Ele viveu, e Ele nos mostrou como nós também devemos viver. E nós sabemos o quanto é difícil. E como que eu vou saber quem é Jesus se eu não me aproximar dEle? Como que eu vou saber como Ele viveu? Como eu vou ter Jesus como meu exemplo se eu não tenho tempo para conhecê-lo? E agora não estou falando em conhecê-lo em experiências de vida, conhecê-lo através da palavra de Deus. Os apóstolos apontam para Jesus. Os apóstolos, eles são aqueles que testemunharam, eles viram Cristo e eles relataram, Jesus é assim, Jesus viveu assim, Jesus fez isso. E aí nós olhamos e nós analisamos, como fazer como Ele fez? Aí é a nossa luta, a nossa parte na história. Abra sua Bíblia em Filipenses no capítulo 2, versículo 5. Porque é um dos textos que mostram também. Quem fala mais sobre isso é o apóstolo Paulo. E ele escreve para Filipenses dizendo que a nossa atitude tem que ser como a de Cristo. E ele começa ali a partir do verso 5 dizendo isso. Seja a atitude de vocês como a de Cristo. Filipenses 2, 5. Diz a palavra, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. A mesma. Que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Então ele tinha algo bom, mas ele falou assim, não vou me apegar a isso não. Eu vou me esvaziar e eu vou servir. Primeiro exemplo. Então ele se esvaziou,
vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se e humilhou-se. E foi obediente até a morte de cruz. Esvaziou-se, humilhou-se, foi obediente. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Amém? Então aqui está dizendo também para que nós possamos de alguma forma sermos igual a Cristo, sermos a cópia de Jesus. E aí começa a ligar tudo aquilo que Deus tem falado aqui. Se nós somos os embaixadores, nós precisamos então representá-lo, nós temos que ser como Ele. E aquele que anda com Cristo, ele é parecido com Cristo, naturalmente as pessoas vão ver algo bom nele. Naturalmente. Porque Cristo ele ia curando as pessoas e as outras pessoas viam o que ele estava fazendo. Ele não fazia aquilo para mostrar-se, porque ele se humilhou, ele se esvaziou. Então ele não fazia para que as pessoas, ele é o Deus. Não, pelo contrário. Quando as pessoas quiseram exaltá-lo, ele se afastava para orar. Então ele ia automaticamente vivendo a sua vida, curando e expulsando demônios e ensinando. E automaticamente, naturalmente, as pessoas viam a vida de Jesus. E era uma vida que era o exemplo para todos aqueles que decidiram segui-lo. Exemplo de humildade, de compaixão. E a gente vai ver na história os testemunhos de Mateus falando de Jesus. E Mateus fala aquilo que ele fez. Mateus fala como ele curava. Mateus fala que ele se compadecia das pessoas. Mateus fala que ele saía para orar. Então ele ia lá e ele orava. E ele fala também que ele exortava. E a gente vai conhecendo cada vez mais Jesus. E aí no nosso dia a dia, porque nós temos que trazer isso para a nossa vida. Será que Jesus falaria isso antes de falar? Antes de entrar em um lugar, realmente pensar: será que Jesus entraria aqui? Antes de tomar uma decisão, será que Jesus tomaria essa decisão? Isso é se esforçar para sermos a cópia de Jesus. Será que ele fazia desta forma? Como ele fazia? E aí certamente o Espírito Santo vai nos revelar. E automaticamente teremos condição de vivermos aquilo que está em Romanos 8, sermos a imagem de Jesus. Porque Jesus não está mais aqui, Ele está agora sentado ao lado de Deus Pai. Quem está aqui é o Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo é realmente em nós mostrar Jesus às pessoas. Uma obra que já vem há milhares de anos. E aí nós olhamos para os discípulos totalmente os improváveis. Eles começaram esta obra que não tinha tudo para dar errado. Tudo. No momento da história errado, oprimidos, perseguidos, sem condição nenhuma, mas Deus deu a condição a eles. E nós estamos aqui hoje tomando posse deste testemunho. Mas há uma continuidade. E você, meu irmão, e eu fazemos parte desta continuidade, sendo a imagem de Jesus. Então, voltando ao texto, nós fomos de antemão predestinado para isso, para sermos a imagem de Jesus. Faz parte da pavimentação que Deus fez. E aí então o apóstolo Paulo continua ali então no versículo 30. Nós lemos no versículo 29 então que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Olha, então primeiro Jesus, depois nós. Olha, primeiro Ele foi ressuscitado, depois nós. Olha que lindo, que lindo, que lindo. No verso 30 diz: então esses que foram predestinados, olha, Deus escreveu uma história para todos nós. Então é para nós que Ele está falando. Você, que Ele predestinou, Ele também te chamou. Ei, eu já tenho uma história, agora vem. Agora eu estou chamando você. E esse que Ele chamou, ou seja, você e eu, Ele também justificou. Meu Deus. Isso só vai ter na pavimentação de Deus, na estrada de Deus. Aquela estrada que a porta é estreita, mas não há justificação em nenhum outro caminho. Existe Deus A, B e C. Nós sabemos quem é o verdadeiro Deus. Esses deuses que foram levantados, nenhum justifica ninguém, nenhum glorifica ninguém.
e nenhum deu a vida por ninguém. Então neste caminho há justificação. E o que é justificação? O original da palavra justificar no grego ao qual foi escrito neste contexto é dikaio, que significa inocentar, declarar e tratar como justo aquele que não era justo. E é isso que tem nessa pavimentação, porque aquele que ele chamou e já colocou um destino, um caminho, uma história, ele também justificou. Ele tornou justo sem ser justo. Ele tornou inocente sem ser inocente. Ou seja, nos desconecta da terra e nos coloca numa esfera espiritual. Como assim? Como eu não tenho condição de ser inocente? Eu olho para a minha vida e para os meus pecados, como ser inocentado? Não tem condição, mas a obra de Jesus permite isso, e a pavimentação de Deus permite isso. A justificação pela fé significa o ato jurídico da parte de Deus, em que Ele declara como justos homens injustos, por causa dos méritos de Jesus Cristo. Isso significa que por sua graça, mediante a fé em Cristo, Deus reputa reto aquele que é culpado. A justificação é o ponto do processo lógico da salvação, em que Deus declara que uma pessoa está em estado de redenção. A justificação pela fé é uma doutrina fundamental na vida cristã. É algo lógico, não é emoção. Eu não tenho que sair aqui emocionado porque Deus me justificou. Eu tenho que sair daqui com a razão, com a convicção de que no caminho de Jesus eu serei justificado. Por quê? Porque Ele já determinou lá atrás. Já foi determinado por Deus. Basta então continuar nos caminhos do Senhor. Ninguém, muito menos eu, talvez aquele que menos tem a condição de entrar no céu pelas minhas obras ou por aquilo que eu fiz, jamais terei condição. Jesus vai ter que entrar na minha frente. Jesus vai ter que me justificar. Jesus vai ter que entrar na frente. Pai, eu justifico Ele. Por quê? Porque Ele me aceitou na sua vida, porque Ele aceitou andar no pavimento que o Senhor fez, e o Senhor já tinha determinado lá atrás, Pai. Então eu entro na frente dEle, e pela obra que eu fiz, Ele vai ter condição de entrar no céu. Isso é maravilhoso, meu amado. Isso é maravilhoso. Nós estamos falando aqui de algo tremendo. E aí continuando, além de sermos justificados, papai, nós somos também glorificados. A glorificação é a última etapa. Corpos glorificados. A glorificação, ele é o último estágio da aplicação da obra de redenção no processo de salvação. A glorificação na Bíblia se refere à verdade de que na ocasião do retorno de Cristo, os salvos receberão corpos ressurretos semelhantes ao de Jesus. Meu Deus, aleluia, minha irmã. É disso que Paulo está falando. Então, nesse caminho, nessa história de Deus, existe justificação, existe glorificação. E a palavra diz que Jesus, Ele foi o primeiro. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 26, no versículo 23. Atos 26, no versículo 23. Coloque o 22, por favor, David. E vamos ler ali a segunda parte do 22 também, que diz aqui: não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Claro, Deus já tinha desenhado. E no verso 23, que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Já está escrito. Jesus aceitou viver a história que Deus fez para ele. Então ele foi o primeiro a ressuscitar.
Mas a glorificação significa que Cristo não redimiu apenas a nossa alma, mas Cristo também redimiu o nosso corpo. Esse corpo pecaminoso, cheio de espinhos, cheio de vontades, o corpo que muitas vezes está doente, ele será glorificado, transformado em um corpo perfeito, um corpo sem pecado, um corpo sem mancha, um corpo sem vontade terrena, um corpo pleno e perfeito. Na estrada de Deus existe a glorificação. Quando seremos glorificados? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16. Diz a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 4,16: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Versículo 18: consolem-se uns aos outros com estas palavras. É por isso que Paulo, com este texto, nos tira da terra, nos tira dos problemas, nos tira das dificuldades, nos tira dos perrengues e nos coloca em um âmbito espiritual, pensando no futuro, sendo consolados com a esperança de que um dia nós seremos justificados por Cristo e glorificados também por Ele, assim como Ele foi glorificado pelo Pai. Romanos 8, versículo 23. Romanos 8, 23, Paulo já tinha falado sobre isso um pouquinho antes, no capítulo 8, no versículo 23, e ele diz assim: e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança nós fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Ou seja, quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Paciência, meu amado. Deus já falou que você é justificado. Deus já falou que você é glorificado na hora certa. Então nós devemos simplesmente aguardar o cumprimento destas coisas. Enquanto estivermos no pavimento de Deus, enquanto estivermos na estrada que Ele pavimentou, passaremos por muitas coisas, passaremos por momentos bons, momentos difíceis, passaremos por grandes vitórias e outras derrotas, mas que não podem nos deixar no chão, vão servir para que possamos levantar mais fortes. Temos aprendido sobre isso. Passaremos por coisas boas, coisas ruins, mas no final dessa estrada existe algo maravilhoso. No meio dela também existe. Nós temos vivido algo maravilhoso, ainda nesta terra, ainda nesse tempo. Coisas boas, porque Deus é bom. Porque Ele também nos chamou para vivermos coisas boas nesta terra. Por quê? Porque tudo vai contribuir para o bem daqueles que o amam, nesta terra. Mas ainda na glória eterna. Paulo está querendo tirar de alguma forma o teu olho do teu problema, das dificuldades, da economia mundial, e colocando os teus olhos e o teu coração e o meu em coisas futuras.
E a nossa esperança deve estar nestas coisas. Quem não está no caminho de Deus, não tem essa esperança. A esperança está no homem, na economia mundial, em alguém que vai solucionar o problema da nação, enquanto a esperança de quem está no pavimento de Deus está na glória, na vida eterna, em cumprir planos e propósitos de Deus. Paulo está dizendo: tira a tua mente da terra, sai um pouquinho dessa esfera material, tudo aquilo que você está vendo, e começa a pensar e prospectar algo que você não está vendo. Porque a esperança que se vê não é esperança, meu amado. Tudo isso se recebe pela fé. Primeira Coríntios, capítulo 6, verso 14. Olha a confirmação de tudo isso que está sendo ministrado. 1 Coríntios capítulo 6, no verso 14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará. Amém? Aleluia! Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une com uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. A unidade na estrada que Deus pavimentou é com Cristo. Isso não quer dizer que seremos perfeitos, porque a glorificação, ela não é agora. Ainda estamos em uma carne pecaminosa, mas é um caminho de renúncias, é um caminho de escolhas, é um caminho de propósitos, de conhecimento, de saber o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. É um caminho de arrependimento. O pavimento que Deus fez é um caminho de arrependimento. E por fim, João no capítulo 5, no verso 29. Olha o verso 28. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. E ele continua no verso 30. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Essa é a vida por meio do Filho. Nem todos serão glorificados, nem todos serão justificados. Justiça tem a ver com talvez um momento de condenação ou não, ou seja, de julgamento. Todos serão julgados por Deus. Só Ele tem condição de julgar. Aqueles que não estiverem na pavimentação que Deus fez, escolheram não estar ali, porque o Evangelho tem sido pregado a todos os lugares. O pavimento que Deus fez tem sido apresentado a todas as pessoas. As pessoas escolhem, porque Deus escreveu
mas Ele também, junto com a essência do ser humano, Ele colocou algo chamado livre-arbítrio. Ele já determinou, já escreveu, está tudo ali. Basta nós aceitarmos o chamado ou não. Mas acertar de verdade é sair daqui convicto daquilo que Deus tem para nós. É sair daqui convicto daquilo que Paulo falou ali e também falou para mim hoje. E muitas vezes podemos estar em caminhos totalmente diferentes. Basta converter a nossa vida. Converter, arrepender. O original de arrependimento é conversão. Eu me arrependo. Estou caminhando numa estrada que não foi Deus que pavimentou, mas eu quero voltar para a estrada que Ele pavimentou. E olha, dentro dessa estrada também Deus vai ouvir o seu coração, Ele vai ouvir o seu desejo, Ele vai ouvir as suas vontades, e se estiverem de acordo com as dele, Ele vai fazer cumprir na estrada que Ele fez. Então o chamado é vem. O chamado é vem. Vem para a minha estrada, vem para o meu caminho, vem para o meu propósito, vem para o meu chamado. Deus está falando tanto de chamado, de propósito no nosso meio, mas quando eu vou entrar de vez nos caminhos do Senhor e abrir mão dos meus, apresentar a Deus os meus sonhos, mas falar: Senhor, eu quero viver o sonho que está pavimentado por Ti, Senhor, o sonho que lá atrás o Senhor já escreveu, a história, Senhor, me coloca nela, me coloca à disposição, Senhor, eis-me aqui. E é claro que quando nós então mergulhamos neste texto, tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor perde talvez a importância que nós estamos dando. E a gente começa a dar importância a outras coisas. Deus está falando de algo eterno. Eterno. Em um lugar eterno, com pessoas eternas e maravilhosas. Então é desconectar um pouquinho da nossa mente, a nossa mente da terra, e conectar um pouquinho a nossa mente, o nosso coração com o céu. Com o céu. Cristo não redimiu apenas a nossa alma, mas Ele redimiu também o nosso corpo. E a obra redentora nos atingiu por completo. Porém, a aplicação desta obra só alcançará sua plenitude quando os nossos corpos forem totalmente libertos do efeito do pecado. Isso é glorificação, e a glorificação está no pavimento de Deus. Amém? Aleluia. Essa foi a palavra de hoje, né? Mergulhados neste texto lindo de Romanos capítulo 8. E aí volta lá só para a gente encerrar, porque nós falamos de um caminho que tem chamado, um caminho que tudo vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus e estão nessa estrada. Num caminho que Deus já determinou, já escreveu, já fez, nos conheceu, nos predestinou. Um caminho que nós seremos, de alguma forma, imagem de Jesus, a cópia de Jesus. O nosso irmão, eu não vou falar mais velho, nosso irmão mais experiente, o primeiro entre todos. E aí no versículo 31, ele começa assim: o que diremos, pois? Tipo assim, tem mais alguma coisa para dizer? O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Caminhando nesta estrada, onde há proteção, onde há propósito, onde há cuidado, onde há amor. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Deus está falando que Jesus é o primeiro dentre todos os irmãos. Deus está falando assim: aquilo que eu dei para o primeiro eu vou dar para todos. A herança que eu dei para o primeiro eu vou dar para todos. É isso que Ele está falando. E aí no verso 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica.
Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou, mais está à direita de Deus, e também intercede por nós. Além de tudo isso, no pavimento de Deus, Jesus está intercedendo por nós. Amém, igreja? Aleluia. Vamos tomar cuidado com outras estradas, com outros caminhos que nos são apresentados. Vamos tomar cuidado com outros exemplos. Hoje em dia tem muita gente para ser seguida na internet. A palavra do momento hoje é seguidores. Será que se Jesus tivesse um canal ou um Instagram, será que ele teria mais seguidores do que esses caras? Não sei. Não sei. Mas se ele tivesse um Instagram, eu acho que eu iria segui-lo, eu tenho que segui-lo. Eu não sigo ninguém, eu não tenho nem Instagram. Porque o chamado que Deus me fez é para segui-lo. Mas tem muitas influências, que não estão no pavimento de Deus. E que estão influenciando muitas pessoas. Estão influenciando muitos jovens a andar no caminho que não é o caminho de Deus. Olha aqui, a maior influência que nós temos, meu amado, é essa aqui. Essa é a maior influência que nós temos. A Bíblia. Muitas vezes nós consumimos mais influências que nem sabem o que é isso do que o próprio influenciador original, que é o próprio Deus, porque a Bíblia foi inspirada por ele. Então, óbvio, não deixaremos de insistir com a igreja e de incentivar a igreja a buscar o conhecimento da palavra e não ficar refém de uma ministração aos domingos ou de ministrações também da internet. O alimento está aqui. E vamos parar de comer sempre um alimento que já veio mastigado. Vamos nós pegar, caçar, desossar, assar, comer e digerir o alimento. Nós mesmos, como? Indo para a palavra de Deus, olhando, mergulhando, meditando, conversando, pegando, comendo, digerindo, desossando, buscando, mergulhando. Não deixaremos de insistir com a igreja que cada um deve sim buscar o conhecimento da palavra, o relacionamento com Deus na sua intimidade diariamente, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Eu peço à igreja para que se levante em nome de Jesus. Nós estamos caminhando para o fim do culto de hoje.